Eu não conheci esse recurso aqui. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Rita de Cássia Santos. Hoje a gente vai dar início, né, às atividades relativas, né, ao curso Profissionais e Rurais em Tempos de Pandemia, que vai se desenrolar ao longo das quintas-feiras de julho e primeira semana de agosto, e que terá 4 sessões. Né? Hoje é a primeira de povos indígenas, mas também temos as sessões com populações quilombolas. E aí aqui também estamos, né, com a Patrícia Ramiro, Patrícia Goldfarb e Patrícia Pinheiro, e eu vou chamar elas para que a gente possa... Desculpa, está dando um eco. Deixa eu ver. Pronto, encontrei o eco. Para que a gente possa apresentar, então, um pouco a proposta dos próximos encontros, né? Então, começando pela ordem das próximas semanas, Patrícia Pinheiro, para dar um oi para vocês. Olá, bom dia a todas e todos. Na próxima semana, então, no mesmo horário, a gente vai estar com a nossa convidada Yaxodã Abiayala, que é uma liderança quilombola de uma comunidade chamada Morada da Paz, território de Mãe Preta, do Rio Grande do Sul, e dando sequência a essas atividades com povos e comunidades tradicionais. Na semana seguinte, a gente vai se encontrar com a Patrícia Goldfarb, que vai agora apresentar qual é a proposta da próxima semana. Microfone. Agora. Pronto. Bom dia, meu nome é Patrícia Goldfarb, somos 3 Patrícias numa mesma sala, um festival de Patrícias. Eu trabalho com comunidades ciganas, de etnia Calon, e a gente vai falar um pouco sobre a situação dos ciganos aqui no estado da Paraíba, com relação à vivência do isolamento e da pandemia, né? Porque eles uma situação de escassez, muitos problemas de inclusão social, como isso é agravado durante esse período de pandemia. No nosso encontro, a gente vai estar conversando com a liderança cigana, que reside na cidade de Souza, e com algumas pesquisadoras que trabalham com essa temática, que vão ajudar a gente a debater um pouquinho sobre tudo isso. Então, vai ser tê-los e ter conosco. Bom dia para todos e todas. E a nossa última participação, que seria da Patrícia Ramiro, que encerra esse curso na primeira semana de agosto. Bom dia a todos e todas. Então, a gente fecha esse ciclo aqui de debates com a comunidade rural, daí que entra a minha parte, minha linha vai mais para a parte da reforma agrária. Aí, no dia 6 de agosto, a gente vai receber aqui a Alane Lima como convidada. A Alane Lima, ela é presidente do Memorial das Lutas e Ligas Camponesas aqui da Paraíba, que fica no município de Sapé. Ela é também assentada do assentamento Padre Gino, nesse mesmo município, e também trabalha com a produção agroecológica de alimentos. É uma liderança importante para a feira da Ecovárzea. No dia 6, a Alane vai estar aqui com a gente, conversando também sobre a situação dessas comunidades durante a pandemia. Até lá, gente. Então, dando início, né? Obrigada, Patrícias, as 3 Patrícias, né? Ramiro, Pinheiro e Goldfarb, né? Por estarem aqui com a gente nesse nosso primeiro dia.
a gente se despede, vai encontrando elas ao longo das semanas. E aí agora eu vou chamar, né, o nosso convidado de hoje, o Eric Paiva, para entrar na sala com a gente. Olá, Eric, bom dia. Então, vou fazer aqui uma breve apresentação do Eric, né? Ele é indígena do povo Terena, ele é residente na terra indígena Toné-Ipeg, lá no município de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Então, também é uma dessas vantagens desse novo momento, né? Poder encontrar pessoas e poder conversar com elas, mesmo superando todas essas distâncias geográficas. Ele tem formação em biologia, ele é professor também, formado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e agora ele também é estudante de Direito nessa mesma universidade, e atua no Conselho do Povo Terena e também na assessoria técnica da Associação dos Povos Indígenas do Brasil. E para quem ainda não tem, né, a gente está aqui com um público um pouco diversificado, a PIB hoje é a maior associação indígena, né, do Brasil, tem feito um trabalho super interessante, né, de mobilização política, de atuação na defesa dos direitos indígenas, e nesse momento também, não só dos direitos, mas da vida indígena, né, da vida coletiva indígena. E aí, nesse momento, isso se torna ainda mais urgente no contexto da pandemia, e o Eric vem conversar com a gente aqui um pouco sobre como tem o que significa também esse momento político e sanitário para eles. Mas, primeiramente, Eric, se você puder, né, conversa um pouco e nos conta como foi a tua trajetória, para que a gente possa te conhecer melhor e, a partir disso, pensar também quais são as múltiplas perspectivas, né, de uma pessoa indígena, com uma trajetória tão interessante, né, biólogo, professor, estudante de Direito, atuando aí na assessoria técnica da PIB. Obrigado pela apresentação, professora Rita. Bom dia a todo mundo que está acompanhando essa live. Espero que estejam me ouvindo bem. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer responder esse convite e poder estar aqui dividindo um pouco sobre a nossa trajetória, sobre a nossa história e sobre a importância desse momento para nós, povos indígenas, né? É um momento, como eu tenho dito, muito triste, é um momento histórico que eu não queria estar vivendo, mas se estamos vivendo, que bom que nós temos profissionais indígenas formados e capazes o suficiente de também estarem atuando nesse momento, porque a gente sabe que justamente a omissão e a falta de indígenas que pensem em indígenas foi o que causou o genocídio de inúmeros povos, né, aqui no Brasil. Dados, mesmo assim, subnotificados e bem menores do que deve ter sido a realidade, nos trazem que, antes da chegada dos colonizadores aqui no território brasileiro, nós tínhamos em torno de 5 milhões de indígenas. Hoje nós não chegamos nem a 1 milhão, segundo os dados do IBGE, somos 800 mil indígenas, né, em todo o território nacional. Então, se chegamos a esse infeliz número, também muito pelo genocídio dos povos indígenas de inúmeras formas, mas entre elas por viver momentos como esse e não termos pessoas capacitadas para cuidar de nós mesmos. E estamos vivendo esse momento agora e temos pessoas capacitadas que estão atuando na linha de frente. Eu sou uma delas, mas existem inúmeros profissionais, e poder estar aqui falando com vocês hoje, trazendo um pouco sobre essa nossa realidade, sobre a nossa perspectiva, é um momento de muita felicidade, porque a gente acredita e vê que ainda temos pessoas, como na língua do meu povo a gente diria purutui, são as pessoas brancas, né, não indígenas, que se preocupam, que querem ouvir as nossas vozes, que querem nos ajudar a ecoar essas vozes. Então, esse momento é muito importante para mim, enquanto indígena, estar aqui compartilhando com vocês. Como muito bem apresentado, eu sou o Eric Paiva, indígena do povo Terena, aqui da terra indígena Toné-Ipeg, no Pantanal Sul-Mato-Grossense, aqui na região centro-oeste, né? Moro na terra indígena Toné-Ipeg, e essa terra indígena tem em torno de 8 mil a 9 mil habitantes, que é na zona rural, fica em torno de 50 quilômetros de distância do município de Aquidauana e de Anastácio, que são os municípios próximos aqui, divididos apenas pelo rio Aquidauana, e nós convivemos aqui, e ainda temos outras terras indígenas próximas, como a terra indígena de Miranda, que também é outro município, e o estado do Mato Grosso do Sul é o segundo maior estado em população indígena, né, com cerca de 80.549 habitantes, só perde para o Amazonas,
Então, aqui a gente tem as etnias Terena, Guarani, Kaiowá, a etnia Ufaié, temos também Quiniquinal, são em torno de 7 etnias aqui, e nós temos uma diversidade étnica incrível e grande. O estado do Mato Grosso do Sul tem uma presença indígena, uma representatividade indígena muito forte, mas como eu tenho vindo falando esses últimos dias, é a segunda em população indígena, mas é uma das primeiras em racismo, em prática de racismo. Então, conviver com população indígena não significa vencer a ignorância. A ignorância se faz vencendo por momentos como esse, em que eu posso estar aqui falando com vocês de igual para igual, mas trazendo que nossa diversidade é o carro-chefe, a nossa diversidade, as nossas diferenças, elas têm que ser respeitadas entre nós, mesmo sendo iguais, como composição humana, composição material, biológica, somos diferentes em termos culturais e essas diferenças precisam ser respeitadas. Nasci, sou criado e sou residente até hoje dentro da terra indígena, só me afastei 4 anos para fazer a faculdade da biologia e me afastei agora no começo do ano para começar direito, mas tive que retornar antes de estourar os casos na capital do estado, que é Campo Grande, que quando começou os primeiros casos, a universidade resolveu suspender as aulas presenciais, e antes de também ficar bem mais difícil de voltar para cá, eu retornei para a aldeia para ficar aqui com a minha família, para atuar aqui. Tenho estado aqui esses últimos meses, né, da pandemia. É muito importante falar isso também, porque nesse momento muitos estudantes indígenas, né, têm se refugiado nas aldeias, têm retornado para as aldeias enquanto deu tempo. Muitos de nós ficamos na cidade porque já não dava mais tempo de retornar à aldeia. Então temos vivido esse momento de solidão, né, dentro da cidade também, porque como Célia Chacriabá sempre diz, que é uma liderança indígena, nós vivemos esses momentos de solidão, que é quando não somente os nossos corpos entram na universidade e são corpos únicos ainda, né? Se a gente for parar para pensar o número de estudantes indígenas que nós temos nos nossos cursos, é pequeno. Se a gente for pensar em número de professores indígenas atuando nas universidades, é quase inexistente ainda. Então, os nossos corpos, quando entram nesses espaços, ainda se sentem solitários. E agora, sobretudo nesse momento de pandemia, em que muitos estudantes tiveram que ficar nas cidades por não dar tempo mais de retornar à aldeia, é mais um momento de solidão que nós estamos passando. Então, me compadeço desses meus irmãos, dessas minhas irmãs, desses meus parentes que ficaram na cidade, mas felizmente eu tive essa sorte de poder vir para cá, porque os casos ainda não eram tão abrangentes, e estou aqui no meu território ajudando, colaborando, sou membro do Conselho do Povo Terena, que é uma organização de base da PIB, né? É uma organização regional. É muito importante a gente estruturar também. A PIB ela é formada por várias organizações pequenas, regionais, e a PIB vem, então, como instância nacional e internacional, que é uma articulação dos povos indígenas do Brasil. Essa articulação, ela reúne todas as organizações de base, né? E aí ela se constitui como uma organização maior que representa todas nós, organizações de base. Então, o Conselho do Povo Terena é uma organização de base que deu início em torno de 2012, 2013, na aldeia Ibiruçu, reuniu as aldeias de toda a região de Tanaipeg, todas as regiões terena, e também teve essa participação de outras etnias nessa formação, né, nessa grande articulação, onde dentro de uma reunião para realmente se reestruturar, se reorganizar, uma de nossas anciãs chamada Dona Nena Terena, que é viva até hoje, pronunciou que era uma Hanait Houne Votere, que seria uma grande assembleia do povo tereno. E a partir dessa nomeação que ela diz em seu discurso, a gente então forma a Hanait Houne Votere, que é a nossa grande assembleia terena, o nosso grande conselho do povo tereno. A partir dessa reestruturação, dessa reorganização, que visava primeiramente a nossa reconquista do nosso território. Então, esse percurso vem sendo feito. Em 2015, ingressei na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul para o curso de Biologia. Ainda não existiam cotas específicas naquela época para indígenas, para ingresso de indígenas. Entrei pela cota de baixa remuneração, né, de baixas condições mesmo, vulnerabilidade social. Entrei nessa cota e me formei em 2019, e agora, em 2020, começo o curso de Direito na UFMS, né? Sempre, assim, atuando nos movimentos de base, sempre atuando nas organizações de base,
e atuando também agora, nesse último ano, a nível nacional e internacional pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Que ótimo, Eric, conhecer um pouquinho mais da tua trajetória. Só para compartilhar contigo um pouco aqui do contexto da Paraíba, né? Nós temos uma terra indígena do povo potiguara, já demarcada, que fica em área contígua à universidade, né? E lá que são 3 municípios, né? Rio Tinto, Marcação e Baía da Traição. A gente tem no município de Rio Tinto também a presença de um campus, né, uma expansão da universidade que conta com muita presença de pessoas indígenas, jovens indígenas, né, nos cursos, e também do campus de João Pessoa, que é o campus da capital, que fica a uma distância mais ou menos de 70, 80 quilômetros. A gente também conta com a presença de estudantes indígenas. Claro que, como você assinalou, né, não é uma presença ostensiva, apesar dessa proximidade geográfica, ainda há muito que a gente avançar na garantia e na participação política dos indígenas e na presença estudantil deles dentro da universidade, e nós não temos até o momento nenhum professor indígena, embora a gente já tenha alguns mestres formados, né, em antropologia, na área da pessoas indígenas, mestres em antropologia, a gente ainda não tem também nenhum doutor em antropologia, até porque o nosso doutorado ele é recente, né, na área de antropologia aqui. Mas é um longo caminho e é muito importante, né, pensar essa participação e constituir os mecanismos para que isso se torne cada vez mais possível, né, e colaborar nessa formação. Você falou bastante, né, da articulação dos povos indígenas do Brasil. A gente sabe que tem enfrentado pautas assim muito importantes para a questão indígena, e ainda mais nesse momento, e eu falo desse momento não somente o ano de 2020, né, com o contexto da pandemia, mas desde todas as PECs, enfim, todas as tentativas de reversão da garantia dos direitos indígenas no Brasil, né, que passam por questões territoriais, de saúde, de educação, desmonte da CECADI, revisões de processos demarcatórios, e a gente sabe que a articulação dos povos indígenas ela tem conseguido avançar bastante na resistência a esses retrocessos. Você poderia contar a gente um pouco de como tem sido essa atuação, o que é que a PIB tem feito, quais são as pautas prioritárias, nesse atual contexto, né, em que há um agravamento da situação indígena como um todo, o que é que vocês têm pensado, né, para esse momento? Bom, historicamente, né, trazendo um pouco do contexto histórico, a PIB ela foi fundada, vamos dizer assim, foi organizada em 2005, né, no acampamento Terra Livre, que é a instância maior da PIB, que é o acampamento anual que acontece em Brasília, que reúne em torno de 5.000 lideranças indígenas do país inteiro, né? E em 2005, então, se formou, nós, indígenas, sentimos essa necessidade de ter uma representação a nível nacional que aglomerasse todos nós. Nós tínhamos as organizações independentes de base, mas a gente tinha esse entendimento que era necessário, então, aglomerar essas organizações. E aí, nessas discussões durante o ATL, surge, então, a necessidade e a pauta de levantar, então, a articulação dos povos indígenas do Brasil, que é a PIB, em 2005. De 2005 para cá, a PIB ela tem ocupado inúmeros espaços, inúmeras lutas, como bem pontuadas por você até agora, na pauta da educação, na pauta da saúde, né? Realmente a gente retomado o nosso espaço. Pensando nesse comparativo também, né, quando eu ouço você dizer sobre os estudantes indígenas aí do Nordeste, me vem na mente que o Nordeste ele passou por um silenciamento indígena, né? Muitos indígenas sempre existiram no Nordeste, só que o processo de colonização que se deu no Nordeste foi um processo intenso, em que realmente muitos tiveram que se calar para negar quem eram para poder sobreviver, né? Um processo de negação da identidade garantiu a sobrevivência. E se hoje, né, o governo insiste ainda em silenciar, em negar, em deslegitimar a existência de indígenas no Nordeste, eu acredito que é por isso, talvez muitos alunos que estão aqui nessa conversa hoje estão na universidade, são indígenas, mas muitos deles ainda possuem essa vergonha, essa timidez de assumirem quem são, né? Então, eu venho também trazendo essa mensagem para esses estudantes não silenciarem, não terem vergonha de quem são,
Nós somos indígenas, nós somos a resistência desse país há 520 anos. Quem tem que ter vergonha de ser quem é são os colonizadores que vieram, que estupraram nossas mães, que violentaram nosso território e que também negaram nosso direito durante esses 520 anos. Então, assim como foi com a PIB, é com esses jovens, são com essas pessoas hoje em dia, Rita, que é ter que tomar de posse o que é seu por direito. Então, se nós, como articulação, tivéssemos nos organizado e retomado esse espaço, e alegado e legitimado a nossa identidade, nós não teríamos avançado tanto como estamos hoje, né? A PIB, ela ocupa esses espaços, ela é de intrometida, né? Posso até falar assim, brincar dessa maneira, descontraída com vocês, é de intrometida, nós tomamos à força essas pautas. Se hoje nós temos na Constituição Federal os artigos que protegem os territórios indígenas, artigos que protegem as nossas línguas, as nossas organizações, as nossas formas de pensar, não foi porque nenhum governo hegemônico pensou em nós, não foi porque nenhum presidente passado pensou em nós, foi por organização nossa, que saímos de nossas bases, muitas vezes saímos da aldeia sem ter o dinheiro para comer, só o dinheiro da passagem de ônibus, tivemos que ir para a cidade, para Brasília, para ocupar um espaço, para poder lutar pelos nossos direitos pessoalmente. Então, a PIB, ela vem para subsidiar esse momento, para que a gente se organize melhor, para que a gente encontre, né, esses parceiros e podemos, então, ocupar esses espaços de luta, né, para poder garantir os nossos direitos. Como você bem falando, ultimamente a gente tem viajado muito para fora, e eu vejo muitas pessoas falando lá, né, viajando e passeando com dinheiro público, né, esse tipo de discurso racista que a gente vê. Mas toda vez que nós nos deslocamos no nosso território, a gente vai com uma pauta, vai com uma luta diferente, né? É a luta pelo território, é a luta pela saúde. Se preciso, às vezes, buscamos ajuda internacional, sim, fora do país, porque a gente tem visto na televisão brasileira o quanto o povo brasileiro ainda é racista, quanto grande parte da população não indígena, a população branca do Brasil, quer a nossa morte, quer o nosso genocídio, né? Que são, inclusive, os eleitores mesmo do nosso presidente atual, que reforçam todo esse diálogo dele racista. Então, muitas vezes, a gente precisa, sim, buscar ajuda fora, buscar socorro fora, porque se dependesse da população, da maioria da população indígena hoje, claro que nós temos nossos parceiros, mas se dependesse da população não indígena em sua maioria hoje, nós não estaríamos aqui. Então, a articulação dos povos indígenas do Brasil vem para tomar de luta, tomar pelas mãos e com autonomia essas pautas que são necessárias, que a gente seja incluso e sermos ouvidos. Eu acho que a tua fala tem pontos muito importantes, né, Eric, que é sempre bom sinalizar. Eu acho que essa dimensão do protagonismo indígena, né, dos indígenas conduzindo seus próprios processos de luta, claro, isso em parceria e mobilizando parceiros nacionais e internacionais, inclusive entre pessoas não indígenas, né, fortalecendo essa reivindicação, é um ponto fundamental e que a PIB e as demais associações indígenas têm feito de forma muito exemplar, né? Então, a gente observa o ATL, né, o Acampamento Terra Livre, para quem não conhece aqui, é um dos maiores movimentos que a gente vislumbra no Brasil hoje, né? A gente tem uma população indígena de menos de 1 milhão de pessoas que consegue colocar 5 mil pessoas, 6 mil pessoas em Brasília todos os anos, com a pauta política, reivindicando, fazendo visitas aos ministérios e exigindo o cumprimento da legislação que foi estabelecida em relação às populações indígenas. Então, vocês imaginam, 5 mil pessoas é 0,5% da população indígena, né? Se a gente conseguisse, nós, não indígenas, que somos mobilizar 0,5% da nossa população, estaríamos possivelmente numa situação muito distinta da que estamos hoje, né? E os indígenas conseguem, como você bem falou, né, às custas de saírem, às vezes, até sem o dinheiro de voltar, mas que estão ali mobilizados, que estão organizados politicamente, né, e que entendem que é somente através da organização política que é possível fazer a garantia de direitos sociais e políticos, né? Então, isso é uma coisa muito, muito valorosa. E eu acho que um outro ponto também que é importante da gente pensar e comentar é em relação
aos diferentes processos de colonização, né, que ocorrem no Brasil. Então, a gente tem populações que estão em contato e que sofreram as frentes coloniais há 500 anos, né, como os próprios indígenas potiguara, aqui da Paraíba. Eles foram contactados logo na primeira leva da colonização, enfrentaram as disputas entre Portugal e a Holanda, e os holandeses, e também com os franceses, enfim, participaram de disputas muito importantes, sendo uma força militar que garantiu, assegurou o território para a coroa portuguesa, né? Em contrapartida, o que eles encontraram foi extermínio, massacre, retirada das condições de sobrevivência, colonização, o processo colonial como um todo, né? E a gente também tem populações hoje no Brasil que são semi-isoladas, que não foram contactadas, que não... Então, entre um polo e outro, né, entre quem já há 500 anos e quem ainda não foi contactado, a gente tem uma diversidade muito grande de populações indígenas no Brasil e que espero que quem estiver assistindo, né, essa live hoje entenda que a gente tem que pensar a população indígena brasileira a partir de múltiplas perspectivas e que requerer, né, os seus direitos, participar, ir para a universidade, usar computador, telefone, isso não faz de ninguém menos índio, pelo contrário, é através desses mecanismos, é através dessas inserções que a população indígena hoje consegue assegurar o mínimo que eles têm, né, com muita luta, né. Eu acho que ainda da primeira fala ficou muito claro o cenário de disputa no Mato Grosso, que é agravadíssimo, né, com populações confinadas em áreas diminutas dos seus territórios originais, mas que se espalha para o Brasil todo, né, de norte a sul. As notícias que a gente tem dos índices de mortalidade, desnutrição infantil, acesso à escola, são bastante ruins, né? Então, eu acho que pensar a organização indígena, fortalecer esse movimento é fundamental nesse momento. E me conta um pouco como a PIB tem lidado com essa diversidade. A gente tem notícia que vocês fizeram, né, o Comitê Pro Memória e Pro Vida, com a elaboração de um website. Depois a gente vai colocar aqui embaixo nos comentários. Eu já encaminhei por mensagem para vocês, né, para quem tinha se inscrito antes, mas a gente vai acrescentar aqui nos comentários embaixo do vídeo. O que é que vocês têm pensado como esse plano de enfrentamento, né, desse contexto mais recente da pandemia, e como tem sido o uso dessas tecnologias, a construção desses materiais, a formação dos comitês? Bom, eu acho importante também refrisar algumas coisas das faladas por você agora. Nós, povos indígenas a nível mundial, eu acho que, se não me engano, a gente não chega a 4% da população, né? Mesmo assim, é comprovado que os povos indígenas protegem cerca de 80% da diversidade biológica que existe no mundo. Então, 4% das pessoas do mundo inteiro estão tendo, nesse momento, que proteger 80% da fauna, 80% da flora, estão tendo que proteger o ar que chega nas cidades, né, e purificá-lo, estão tendo que purificar a água que chega até vocês que estão assistindo essa live. São as nossas vidas, são os nossos corpos que estão nessa linha de frente protegendo essas vidas e essa diversidade toda. Quando eu vejo alguém reclamando sobre os benefícios que o indígena tem, eu fico pensando por que essa população que reclama por esses benefícios não se organiza como nós, não sai às ruas como nós, não manifesta como nós, para que tenham também esses mesmos direitos. Se uma cesta básica que chega para uma comunidade indígena incomoda as pessoas, com um saco de arroz, com um saco de farinha, com um saco de açúcar, com uma lata de óleo, se isso incomoda as pessoas, que é a garantia mínima, básica, para a vida das pessoas, essas mesmas pessoas deveriam se organizar para lutar para obterem essas mesmas condições. Isso é básico. Todo ser humano, concordo que todo ser humano, todo habitante do Brasil deveria ter uma cesta básica em casa. É falta de organização nossa, de reclamarmos porque um tem esses benefícios e nós não corremos atrás. Hoje em dia não é benefício mais continuar sendo indígena, não é benefício continuar morrendo, não é benefício continuar sofrendo racismo, não é benefício hoje em dia ter seus direitos negados e ter que sair da sua aldeia, da sua comunidade para lutar por eles. E nesse sentido é que a gente tem, então, formado, Rita, esse comitê.
né? Nós, enquanto lideranças indígenas, tínhamos a plena consciência de que se nós não ocupássemos esse espaço nesse momento, os dados seriam subnotificados. Hoje a gente tem a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é a CESAI, que ela é órgão do governo federal, que cuida da saúde indígena, Só que a CESAI não presta atendimento a pessoas que não estão na aldeia. A CESAI não presta atendimento e não sistematiza, não considera como indígena a pessoa que é índio, mas que não está dentro da sua aldeia. Se você não está dentro de um território legalizado, a CESAI não irá te atender. Se você for indígena e não estiver dentro de um contexto de aldeia, a CESAI não irá notificar, não irá colocar que você está com Covid-19. Então, pensando nisso, a PIB entendeu a importância desse momento. Hoje, nós temos desses 800 mil, para vocês terem uma noção, desses 800 mil indígenas que nós temos no Brasil, 500 mil ainda estão dentro de territórios indígenas, mas ainda existem 300 mil indígenas que estão dentro da cidade. Hoje, nós estamos na cidade também. Nós podemos usufruir da cidade também. Nós não temos mais, pela quantidade de profissionais indígenas que se formam das aldeias, nós não temos mais espaço de abrigar e de dar trabalho para esses professores, para esses agentes de saúde, para esses profissionais da área da saúde, e muitos desses têm que sair da aldeia e ir para a cidade trabalhar, né? E por esse contexto estão na cidade. Muitos de nós, estudantes indígenas, temos que sair da aldeia para ir estudar na cidade, na faculdade na cidade. E então a gente ocupa também esse espaço da cidade. E se nós não estamos na cidade, a CESAI não considera, se a gente não está na aldeia, a CESAI não considera como indígena. Então, sabendo disso, nós imediatamente soubemos, imaginamos, desde fim de novembro, nós viemos discutindo sobre essa pauta, que a CESAI subnotificaria os dados, que a CESAI omitiria o que está sendo a pandemia do coronavírus entre indígenas, porque nós consideramos indígenas até aquele que está na cidade, que tem o seu reconhecimento, que se autoafirma, autodeclara indígena, e que uma comunidade o reconhece como. Então, nós sabendo disso, nos organizamos, né? E na Assembleia da Resistência Indígena, que foi ao ar pelas redes sociais da APIB, em maio, a gente, então, levantou essa pauta de construirmos um comitê, alguma forma de sistematizar a chegada do coronavírus entre as populações indígenas do Brasil, né? Desde que começamos a ver as notícias da pandemia chegando no Brasil, do coronavírus chegando no Brasil, nós nos organizamos muito. É muito importante falar que o ATL esse ano ele ia ser presencial em Brasília, como acontece todos os anos, e então nossas organizações se reuniram e acharam melhor não expor as nossas comunidades, os nossos indígenas nesse risco, porque, como eu já disse para você, era esse processo de ir para Brasília com recursos nossos, com recursos de parceiros. Então, a gente alugava um ônibus, colocava todas aquelas lideranças dentro desse ônibus. Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente viajava cerca de 1 dia e meio para chegar em Brasília, né? Muitas vezes esses ônibus não tinham condição de oferecer um banheiro para a gente, então a gente tinha que ficar parando em postos para tomar banho, em postos para ir ao banheiro, para vocês terem uma noção, né? Porque eu falo assim, ainda existe aquele discurso de que a gente é privilegiado, né? Então, talvez no imaginário das pessoas seja, olha, essas lideranças que estão indo para Brasília estão indo de avião, todo mundo de avião, né, com dinheiro público, chegando lá. Não, a gente enfrentava estrada, né, para poder chegar nessas reuniões. Então, desde que começou a pandemia a chegar ao Brasil, nós nos organizamos e entendemos que era necessário que esse momento, todas as agendas internacionais foram canceladas. Desde dezembro, as nossas lideranças pararam de viajar para fora, né? Começou a diminuir o fluxo das viagens. Nós tínhamos inúmeras pautas para tratar fora do país e foram canceladas essas agendas porque nós entendíamos que essas pessoas estariam em risco, né? Então, através da Assembleia da Resistência Indígena, que também foi outra assembleia que veio de modo virtual, nós entendemos que era preciso, que era necessário, então, correr atrás desses parceiros. Foi onde me coloquei à disposição, né, como biólogo, como professor, como jovem atuante, de estar ajudando nessa sistematização. Entramos em contato com todas as organizações de base da PIB, né, com as coordenações executivas, para nos ajudarem. E é muito importante parabenizar, né, essas organizações que estão conosco, sobretudo a COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, que está ali coordenada pela Nara Baré, pela a Valéria Paier, pela Ângela Catuiana, né, que são as nossas fontes ali, o Mário Nicásio,
Então a gente começou a se organizar, Rita, e pessoas que estão ouvindo, né? A Sônia e nós começamos a usar o trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Antes colocamos como pontos focais por regiões, então região sul, região centro-oeste, região nordeste. E aí, como os dados começaram a subnotificar, mesmo para a gente, começou a fugir do nosso controle, a gente achou necessário vir por estados. Então, hoje a gente tem representantes a nível estadual e a nível de organização, né? Aí do Nordeste, uma grande referência nossa é no Maranhão, a gente tem o Marcos Paulo, que está atuando na CESAI, mas ele também consegue fazer o sistema CESAI. Otávio Caxixó, que é indígena Caxixó também. Então, a gente tem tentado trazer o máximo. Ainda assim, a gente sabe que os nossos dados são subnotificados, porque acabam fugindo de nós. Existe também um embranquecimento da população brasileira, né? Ou pardo. Eu sei que ainda hoje em dia muitas pessoas se consideram como pardo e têm que ser respeitadas, mas é um discurso que a gente sempre fala, assim, né? Como indígena, a gente é tentado colocado como pardo, né? A gente fala pardo é papel. Porque para nós realmente existe isso de tentar transformar um índio em pardo, né? Os pardos existem sim, precisam ser tratados, precisam ser falados com o local de fala deles, né? Não por nós, porque nós não nos consideramos pardos, nós somos indígenas, sobretudo nós não somos indígenas, nós somos chamados pela nossa etnia. Eu não sou indígena, eu sou terena, né? Os potiguar não são indígenas, são potiguar, os cachixó são cachixó, né? Então, a gente tem trabalhado dessa forma, existe esse embranquecimento, então a gente acaba subnotificando, infelizmente, porque ainda existe, sim, isso. Existem casos em que as pessoas tiveram óbito indígena, são indígenas, chegaram a óbito, mas na certidão está escrito como pardo, né? Então, existem todas essas problemáticas e acaba, infelizmente, ainda assim subnotificando. Mas, de forma geral, esse nosso trabalho tem sido com as organizações, com as lideranças de comunidades indígenas ou não, urbanas ou não, só que ainda existe, infelizmente, uma dificuldade em contatar esses indígenas que estão na cidade, né? Por essa falta de aproximamento deles mesmo, de proximidade deles com a gente, porque é muito difícil. A gente entende que o contexto da cidade, ele traz muito racismo sobre essas pessoas, né? E é difícil até para elas mesmas se autoafirmarem, mas a gente tem tentado notificar o máximo possível, chegar mais próximo possível desses dados, para que as pessoas lá na frente, lá no futuro, saibam que uma organização fez isso e que a gente teve um controle o máximo possível dentro desses dados. Aqui na Paraíba, Eric, a gente acabou de ter essa semana aprovado uma lei estadual de enfrentamento à Covid, né, e que com foco específico em populações indígenas e quilombolas, e foi algo bastante interessante, porque na proposição dessa legislação estadual, ela replica alguns pontos do que apareceu na legislação federal também, inclusive os pontos que foram vetados pelo Bolsonaro, né, como atendimento de itens emergenciais, como álcool, água. E o ponto que eu acho que é esse, que é o fundamental e o que é mais disputado em torno do atendimento da questão indígena, que não é de hoje, né? O atendimento das populações indígenas desaldeadas. O nome é horrível, né? Porque não existe isso, são populações indígenas, onde quer que elas estejam, o território é fundamental, né? Para as populações indígenas, em termos de garantia de direito, mas não é o território que determina a etnia, né, o povo. O povo existe apesar do território. O território foi tomado, foi saqueado, e as populações indígenas estão aí, né, há 500 anos reivindicando a retomada dos seus territórios. E aí essa dimensão, né, do Estado brasileiro de determinar quem vai ou não ser atendido em função do território, na verdade é uma exclusão de parcela dessa população que ainda não teve condições, né, de alcançar o seu território. De alcançar, não, de retomar o território que lhes foi usurpado, né? Então, acho que isso é um ponto que, felizmente, aqui na Paraíba, a gente vai conseguir, em parte, reverter, e na legislação já se prevê, né? A categoria aldeado, desaldeado e populações em trânsito. E isso também é muito importante para o cenário atual do Estado, porque nós temos os potiguara, que já têm alguns territórios demarcados, nós temos as populações tabajara, que não têm territórios ainda demarcados, que estão há alguns anos, alguns bons anos, reivindicando a demarcação do seu território,
E temos também a população Huaral, que é uma população indígena venezuelana, que está se deslocando pelo território brasileiro, e a gente tem algumas famílias, né, cerca de 300 famílias, cerca de 300 pessoas, um pouco menos em todo o estado da Paraíba, né, mais concentrado em João Pessoa e Campina Grande, que são as duas maiores cidades do estado. Então, atender também as populações que estão em trânsito, que não necessariamente vão, digamos assim, permanecer no estado, a gente não sabe se eles vão ou não, né? Mas a possibilidade de já registrar que as populações em trânsito, elas também devem ser alvo da atenção do sistema de saúde, o atendimento emergencial e preferencial é importante. E como você falou, isso não é um benefício, não existe benefício para a questão indígena, não existe privilégio para a questão indígena, né? São populações que foram violentadas, que foram colonizadas, isso é reparação de direitos, é uma reparação histórica por tudo que ocorreu, e de modo algum foi uma concessão, mas fruto, sim, de uma luta e de uma reivindicação, né? Que eu acho que isso é um ponto fundamental para a gente sempre combater, né? Essa dimensão de que a ideia de privilégio, não existe privilégio, né? Existe organização política e existe reparação histórica, é só isso que nós temos por hoje, né? Que bom seria se houvessem privilégios, mas não é isso. Eu queria também que a gente, aproveitando, né, essa dimensão, isso tem sido também muito recorrente, essas discussões, então seria bom a gente pensar também, aproveitando, né, nosso público jovem, formação, estudantes de diversas áreas, preferencialmente essa atividade foi voltada para o público das ciências sociais, mas não somente, a gente divulgou e o link está aberto a todo mundo, então tem pessoas até de outros lugares do mundo, né, que eu vi na lista de inscrições, pessoas do México, pessoas de outros lugares que se interessaram pela discussão, e eu acho que é sempre importante também a gente pensar como é que pode, digamos assim, ser feita essas parcerias, essas colaborações. O que é que você pensa que, digamos assim, o movimento indígena espera dos não indígenas hoje, né? Dessa juventude, desses parceiros? Que lugar nós que somos não indígenas podemos contribuir com a luta, com a causa indígena, né? É incorreto nós tentarmos colaborar? De que forma pode ser feita essa colaboração? Muito obrigado, Rita, pelas suas perguntas. É muito importante quando você fala também sobre a questão do termo aldeados ou não aldeados, né? Que é mais uma vez uma tentativa de deslegitimar as populações indígenas do Brasil. A todo tempo a gente percebe que é uma tentativa do Estado tem sempre que é grande, né? Você volta antes e não nós temos inclusive visuais registrados indígenas venezuelanos. Pessoal, um momentinho, o Eric acabou de cair, vamos tentar esperar ele voltar, né? E aí a gente pode retomar a fala dele e a resposta. Enquanto isso, né, eu queria que... o Eric voltou já. Então, cortou um pouco, Eric, a tua fala. Se você puder começar, porque logo, acho que nos primeiros momentos já foi falhando um pouco o áudio, então algumas pessoas já registraram aqui nos comentários que elas não estavam conseguindo escutar muito bem. Tá bom, gente, eu peço desculpa, realmente às vezes cai, porque, como eu já disse, eu estou na aldeia, né, e aqui a conexão não é nada demais, assim, a gente consegue fazer o máximo possível com ela, mas realmente aqui não é muito boa a internet, talvez caia, talvez corte, aí eu peço para vocês pedirem para eu repetir, que eu repito, né, para a gente poder aprender bastante.
como eu vinha falando, essa questão do embranquecimento, né, da deslegitimação da população brasileira em cima dos termos, né, dos termos racistas, como índio, tribo, né, aldeados, desaldeados, tudo isso usando para singularizar o que é plural, né, para diminuir o que é grande, né, em grandes proporções, como somos a nossa diversidade, a nossa pluralidade no Brasil. Os Uarau não fogem também da nossa sistematização da PIB, também estão sendo contados. Já faleceram 7 Uarau em território indígena brasileiro, que foram vítimas também, né, dessa omissão do Estado, dessa negação do Estado em nos atender, em nos socorrer, em realmente visibilizar as nossas vidas, né, da importância que tem as nossas vidas. E essa é a situação, né, frente aos povos indígenas de um nível geral, de um modo geral no Brasil, que é essa tentativa mesmo de embranquecer e de deslegitimar, e é esse espaço onde os não indígenas ocupam, né, nessa luta, que é o espaço de visibilizar as nossas vozes. Eu acho que é um ponto em que nós e a luta do movimento preto, do movimento negro, bate bastante, né, que é visibilizar e não tomar o local de fala, né? O local de fala pertence a nós, as nossas vozes é que têm que ser ouvidas e ecoadas, mas elas precisam de vocês como agentes ecoadores dessa voz. Eu tenho dito que as pessoas que têm falecido, hoje nós temos aqui, se a gente entrar no site da Quarentena Indígena, 519 indígenas mortos. Essas 519 pessoas são 519 vozes que param de ecoar, que param de sonorizar. Mas são vozes que seguem gritando dentro de nós por justiça, são vozes que a gente tenta visibilizar, e a gente precisa de vocês, não indígenas, para ajudar nessa visibilização, nessa humanização, né? O papel do branco nessa luta é estar junto conosco, é lutar conosco pelo fim do racismo, é respeitar as pessoas, é visibilizar as nossas lutas, apoiar quando for possível, né? Porque nossas vozes ecoam mais fortes, são mais fortes quando juntas. E é esse o papel que nós buscamos do branco nessa luta. Não é errado se aproximar da luta indígena. Não é errado dizer que é indigenista, que luta pela vida indígena. Porque quando você luta pela vida indígena, quando você é indigenista, quando você luta pelas nossas vidas, você está lutando pela sua vida, né? É difícil eu ver as pessoas terem esse pensamento, mas eu quero trazer para vocês que lutar pela vida indígena hoje, pela existência dos povos indígenas hoje, não é mais uma questão que cabe somente a índio, né? Não é somente uma questão que cabe só ao indígena. A questão é sobre a sua vida também. Afinal, a vida desses povos, como eu já disse na live, são as vidas que protegem as vidas das pessoas que estão na cidade. Se hoje nós temos um ar menos poluído, se hoje nós temos uma água menos poluída, essas águas, essas hidroelétricas estão instaladas aonde? Perto de territórios indígenas, né? Muitos territórios indígenas sofreram, sim, com a implantação de hidrelétricas para chegar a luz nas casas das pessoas, né? As fontes de águas mais puras estão nas aldeias, estão protegidas pelos territórios. Então, lutar pela vida indígena hoje, visibilizar a causa indígena hoje, é, sobretudo, visibilizar e lutar pela vida do planeta, pela vida da diversidade biológica, pela fauna, pela flora, inclusive pela vida das pessoas não indígenas que estão na cidade. Esse ponto, né, Eric, da interdependência, né, das diferentes comunidades que compõem, digamos assim, o Estado brasileiro, esse é um ponto muito sensível que poucas pessoas se dão conta, né? Eu acho que esse dado que você trouxe e que é confirmado por qualquer estudo territorial e ambiental, que a conservação das áreas verdes no Brasil, ela se faz em consonância com a demarcação territorial, que há menos desmatamento, né? Embora haja uma campanha de ódio difundido em relação às populações indígenas, que índio quer terra para vender, índio quer terra para ONG internacional. Isso são campanhas de fake news, de mentirosas e desrespeitosas com as populações indígenas, que é o contrário, né? Tem feito um processo muito importante de assegurar as últimas reservas ambientais do país que garantem a sobrevivência do ecossistema como um todo, né? E lutarem com as suas próprias vidas pela demarcação e pela manutenção desses territórios. Isso é um ponto que é muito importante que as pessoas tenham consciência, né? Então, acho que é uma excelente contribuição pensar essa dimensão da interdependência entre os diferentes segmentos e que o apoio à causa indígena, à vida indígena, também, no fundo, é um apoio
e uma defesa também da vida coletiva como um todo, né? Então, eu acho que isso é um ponto que eu gostaria, assim, de reforçar ainda mais da sua fala. Em relação à subnotificação, eu também fiquei pensando, né, que a gente aqui, na Paraíba, a gente constituiu, depois eu vou colocar o link aqui embaixo também, junto com a Patrícia Pinheiro e uma equipe muito grande de professores aqui do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPB, uma iniciativa chamada Observatório Antropológico, que buscava justamente monitorar o impacto do Covid entre as populações vulnerabilizadas, não é que elas sejam vulneráveis, né? Elas foram vulnerabilizadas pela retirada de várias condições de vida. Então, a gente tem foco em populações indígenas, ciganas, quilombolas e também pessoas periféricas urbanas, né? Especialmente população de rua e o público LGBTQIA+. Então, a gente faz o acompanhamento desse avanço, a gente tem aqui, coordenado pelo professor Estevão, com uma equipe do PET indígena, né? O monitoramento do avanço do Covid, o Bismarck está colocando aqui embaixo o site do observatório, em que a gente emite boletins semanais sobre o avanço da pandemia. E é uma dificuldade imensa a gente conseguir, mesmo a gente não está monitorando a nível nacional, a gente está monitorando a nível estritamente local, com apoio direto das lideranças indígenas, jovens estudantes universitários indígenas participando dessa ação, né, coordenada pelos professores lá do CCAE, e a dificuldade é imensa, porque a gente não tem como fazer testagem direta, os testes demoram, não necessariamente eles confirmam, a questão das populações indígenas que não estão em território é super complicado a gente conseguir mobilizar e também até o próprio preconceito, né, em relação ao estigma que se tornou a doença. Então, muitas pessoas também não querem comentar que elas estão doentes porque elas não querem ser vistas como vetor de contágio, e a gente precisa também entender que o Covid, ele também um problema social, né? Se ele se alastra, digamos assim, de forma mais rápida, mais veloz, e ela alcança índice de contaminação maior entre esses segmentos populacionais, não é por uma característica intrínseca dessas populações, mas é pelas condições materiais em que elas vivem, né? Com menos acesso a recursos, a impossibilidade de se manterem nas suas casas menores, com maior população, menos alimentação, a necessidade de sair todos os dias para buscar, né, o seu alimento, né? Trabalhar para se manter ao longo dos dias. Então, são as condições realmente sociais da vida dessas pessoas que impõem maiores riscos de contágio, não porque elas são descuidadas ou porque elas fizeram alguma coisa errada, é só porque as condições de existência realmente são muito difíceis. Então, eu fico imaginando que, a nível nacional, isso realmente é muito mais difícil de ser feito e só pode, como você falou, né, vocês só conseguem, em parte, fazer isso porque é um acordo em rede, né, em que a gente atua com várias lideranças multissituadas. Mas, ao mesmo tempo, é muito impressionante que os dados levantados pela PIB ou por nós aqui a nível local, eles contrariem em muitos dados oficiais e a gente reconheça que os nossos dados, eles ainda assim têm falhas, né? Então, é um esforço de fazê-lo, é um esforço de fazer essa contagem, mas a gente ainda sabe que essa contagem está aquém do que está acontecendo hoje em dia com as populações indígenas e também, né, com as populações quilombolas, ciganas e as populações que não têm uma atenção e nem têm atendimento mais direto e mais ágil do Estado, né? Então, isso é um problema. Eu queria passar aqui para as nossas perguntas, né, dar uma olhadinha no nosso chat, muitas pessoas elogiando a live, agradecendo, né, a sua participação, né, eu acho que tem sido riquíssimo o debate, foi muito importante você ter vindo aqui conversar com a gente. A Patrícia Ramiro, ela coloca uma questão, né, ela agradece e queria te pedir para falar um pouco mais sobre essas parcerias internacionais que apoiam a questão indígena no Brasil, né? Quem são, o que eles fazem, e já não é ela que está falando, mas sou eu que estou complementando as perguntas, né? Como é que vem esse apoio internacional? Se tem, de repente, alguma linha específica que o apoio internacional ele acaba, digamos assim, favorecendo a questão do movimento indígena, porque isso também é interessante, né? Como, às vezes, a gente, enquanto estamos situados em determinadas instâncias, né, ainda pensando um pouco sobre
o que você falou do papel dos não indígenas, né, em apoiar a causa indígena, às vezes a gente tem pessoas que são muito sensíveis e que querem colaborar muitíssimo, mas às vezes o próprio entrave dos cargos que ocupam, dos lugares onde estão, limitam essa atuação, né? Então, enquanto, vou dar o meu próprio exemplo, né? Enquanto docente universitária, eu gostaria de fazer muitíssimo mais pelas populações indígenas, mas muitas vezes a própria burocracia universitária exige que, sei lá, determinados atendimentos sejam feitos somente a um determinado público que tenha X características, e aí parte da população indígena não atende, né? Desde cadastros, contas bancárias, às vezes quando a gente vai desenvolver um projeto de desenvolvimento econômico, precisa ter nota fiscal, enfim, uma série de exigências que às vezes é muito difícil, né? Para as populações cumprirem, principalmente as populações dentre a população indígena, as que têm menos acesso à formação. Então, imagina, como é que a gente vai fazer, sei lá, uma produção de artesanato, pedir uma nota fiscal do artesão que o que ele sabe fazer é o artesanato dele, ele não está muito interessado com a emissão desses documentos, né? E aí, às vezes, a ajuda internacional, ela atinge segmentos de atuação diferentes, ela é mais flexível, não sei. Seria bom você comentar um pouco. Eu vou dar mais uma olhada aqui com atenção no chat para ver se tem outras perguntas, mas se você puder ir respondendo a essa por agora. Deixa eu só ver quem foi que fez a pergunta. Foi a Patrícia, né? Ramiro. Tá. Bom, essas ajudas, né, esses patrocínios que a gente tem, é muito importante falar que são por sensibilização mesmo, né, ou por conquista de projetos, né, como acho que vocês que são docentes sabem, né, que geralmente existem alguns projetos a nível nacional e internacional também. Eu acho que mais internacional do que nacional, né, mais difícil ter alguma coisa aqui no Brasil do que fora a gente tem sempre esses editais de concorrer a certos patrocínios, né, financeiros. Então, uma das fontes hoje que garante as nossas lutas, as nossas pautas, o funcionamento das organizações indígenas das nossas lutas são por meio desses editais, que a gente escreve projetos e consegue verbas, e aqui eu não conseguiria citar todos, nem consigo citar exemplos de editais, porque são muitos mesmo, é bem diverso, são editais de todas as áreas, área ambiental, área da saúde, área da educação, e são esses editais que a gente consegue uma parceria. Mas eu acho que existem dois parceiros a nível internacional que é muito importante a gente falar sobre, que é a Amazon Watch, né, que é uma parceira nossa muito grande, assim, que ajuda bastante, colabora na visibilidade, colabora, inclusive, empregando indígenas, né, para trabalharem na organização também, e a Ford Foundation, né, que é aí uma grande organização também, que financia projetos indígenas do Brasil inteiro, que financia viagens internacionais de delegações indígenas para fora do país, e tantos outros parceiros que aqui eu também não saberia citar todos, né, mas que realmente têm tido esse papel de nos ajudar financeiramente na medida do possível. E as nossas próprias organizações, a APIB atualmente, inclusive, ela está com uma vaquinha solidária na internet. Essa vaquinha que a APIB tem, ela organiza os recursos para todas as organizações de base da APIB. Então, a APIB, ainda assim, com essa vaquinha, não tem conseguido suprir. São 305 povos indígenas, 274 línguas indígenas faladas, 800 mil indígenas. Então, ainda assim, essa vaquinha ela não tem conseguido suprir. Da última vez que eu vi, se eu não me engano, estava em 300 mil reais. Então, vocês imaginam, 300 mil reais para 800 mil indígenas, isso não dá nem R$1 para todo mundo, né? Então, a gente tem trabalhado dessa forma, com editais, com esses parceiros que ajudam muito, mas, sobretudo, da população não indígena também, que quer se solidarizar, que quer ajudar. No contexto Terena, por exemplo, a gente tem o Roche Vokué, que está na internet, que está no Instagram, que também organiza e arrecada fundos para que a gente faça as mulheres indígenas, para vocês terem uma ideia de como tem sido no enfrentamento aqui da Covid-19, no território indígena Terena. As mulheres indígenas, elas se organizaram, estão com produção de máscaras. Eu, inclusive, aprendi a costurar numa máquina de costura para poder produzir máscaras aqui, produzir cerca de 400 máscaras com a ajuda financeira da PIB.
E aqui na região terena a gente faz o sabão também, né? O sabão de gordura, né? De óleo, de soda. E é o que a gente tem arrecadado fundos através dessas parcerias, né? Aproveitar o momento também para a gente visibilizar esses perfis para que vocês ajudem, porque a gente recebe, sim, patrocínio, ajuda de fora, mas ainda assim é uma ajuda insuficiente para o grau da situação da Covid-19 agora, né, no país. A gente tem mais de 15 mil indígenas infectados no país. E está sendo insuficiente. A gente sabe que ainda a gente não tem feito mais o cálculo de letalidade, porque letalidade leva em conta óbitos em cima de enfermos, né? E a gente não tem como registrar o número certo de óbitos, então ainda assim seria muito subnotificado, mas a gente precisa dessas ajudas, né? Para quem estiver se sensibilizando, quiser saber mais, quiser conhecer mais o que está acontecendo, meu Instagram é @eric_terena, como está escrito aqui no Instagram. Visibilize os nossos perfis, ajude os nossos perfis, né? Quem quiser me mandar uma DM lá, tiver alguma dúvida específica, talvez a gente não consiga responder aqui, eu posso responder por lá. Quiser ajudar nas vaquinhas solidárias, também posso mandar os links por lá. Mas é muito importante, Rita, esse momento, esse espaço, porque aqui também se constrói novos agentes, né? A gente tem patrocínio, mas aqui a gente também arrecada novos patrocínios. E patrocínio não só financeiro, o patrocínio é a sua voz também, é a voz de você que está ouvindo aqui, é a sua mão alçando, né, esses perfis, é a sua mão visibilizando a nossa luta. Então, a gente tem esses parceiros, mas também conta e precisa da ajuda demais, não só com a agência financeira, né, não só entrando com recurso financeiro, mas também entrando com o recurso das vozes, que são muito importantes nesse momento. Com certeza, né, Eric? Depois eu vou confirmar o link da vaquinha, vou colocar aqui embaixo também para todo mundo e vou divulgar. Eu já tinha visto, né, e atuado com a campanha da PIB para arrecadação financeira, e eu acho que também vale, né? O Eric falou várias vezes aqui de muitos movimentos, tem muitos perfis, então tem um perfil também de divulgação da PIB no Instagram, nas redes sociais, a gente tem as lideranças indígenas, elas estão todas muito conectadas, então eu acho que isso é também importante, né, para a gente ir visibilizando esses perfis, replicando, né, e sempre que possível colaborando. E na medida também, eu acho que uma atuação importante também que nós não indígenas podemos fazer é pressionar também o governo, pressionar as pessoas, as instituições, para que elas possam assumir a implementação dos direitos indígenas, né? Então, quem puder, quem tiver, digamos assim, em posições de mandar um ofício, mandar uma mensagem, cobrar, acompanhar, isso também é uma ação muito importante e que fortalece, né, o movimento indígena e também o movimento quilombola, cigano, enfim. Então, não lavar as mãos, né? Não se isentar e achar que não é problema seu, isso também é um passo importante, né? Divulgar, contribuir, replicar, dar like, isso também dá visibilidade e também é importante para o movimento indígena para mostrar que a sociedade como um todo está atenta à questão, né? Que não é somente uma causa deles, mas é uma causa coletiva. A gente tem uma outra pergunta. E sobre a questão da máscara, né, eu achei muito bacana. Aqui na Paraíba, a gente também teve uma iniciativa semelhante. A Associação dos Povos Tabajara conseguiu produzir, acho que mais de 2.500 máscaras para distribuição, numa parceria com o governo do estado. Então, eu acho que era disso que eu estava falando, né? Às vezes, o que o governo faz? Ele pensa assim, vou pegar o menor preço, mas não é só pegar o menor preço, ele pode direcionar a aquisição de um produto como esse para um grupo indígena, fortalecendo duplamente, né? Tanto em termos da gente ter mais máscaras em circulação que vão evitar a contaminação, quanto a gente poder fortalecer economicamente essas associações que, nesse momento, também ficam mais vulnerabilizadas porque parte da sua população trabalha, né, em trabalhos informais para conseguir renda, e nesse momento isso está mais restrito, né? Isso também foi importante no caso dos potiguaras, eles fazem barreira sanitária, eles estão num território que tem praias lindíssimas, então tinha um fluxo muito grande de turistas e presença de pessoas não indígenas
no território, então eles estabeleceram barreiras sanitárias formadas pelos próprios indígenas, então para eles também era importante ter equipamentos de proteção nessas barreiras, né, dada a exposição que eles se submetiam. A gente tem uma nova pergunta que é da Paula Marcelino, e ela comenta assim: Eric, na área de saúde a gente vem discutindo que o grupo de risco da pandemia no Brasil é bem maior, muito por causa do governo genocida que está aí. Mas como vocês se organizaram com relação a idosos, pessoas com comorbidades nos territórios, né? Está perguntando se teve uma campanha específica para essas pessoas que seriam o grupo de risco. Bom, muito obrigado pela participação também dessa pessoa, né, da pergunta. É a Paula Marcelino, né, que fez a pergunta. Bom, sobre essa situação, como eu já vinha dizendo, a importância da formação, né? Eu falo assim, se existe um porquê e uma importância da educação não indígena, da educação branca antes imposta a nós, ter chegado aos territórios, para a gente estar preparado para momentos como esse, né? Não é justo que somente a doença dos brancos entre no território. A ciência também precisa entrar, né? Porque os nossos corpos não estão preparados para certas doenças ainda. Então, esse momento teve uma atuação essencial dos profissionais de saúde indígena, né, os agentes de saúde, os enfermeiros que estão dentro das aldeias, os técnicos que estão cuidando dessas pessoas, que sistematizavam o número de pessoas com comorbidade. Por exemplo, aqui na terra indígena Toné-Ipeg, eu sei que existem 70 diabéticos e hipertensos, porque eles fazem esse balanço, eles têm essa conta de pessoas. Então, esse papel foi essencial, exercido pelos nossos agentes de saúde indígena, né? É até importante falar que a primeira indígena infectada no Brasil foi uma indígena de 20 anos, né, que contraiu a Covid-19 por ser agente de saúde, por estar na linha de frente. Então, para vocês entenderem a importância que foram e são esses profissionais nesse momento. Eu quero focar que, para nós, indígenas, não existe isso não tem essa visão, né? Eu falo especificamente pelo povo terena, mas acredito que de uma forma geral, essa questão de mais vulneráveis. Nesse momento, todos estamos vulneráveis, todos estamos em risco, né? Existem sim as comorbidades que facilitam, só que se você for olhar o histórico dos casos que a gente tem registrado, tem bebês morrendo por Covid-19, tem jovens de 15 anos sadios que estão morrendo por Covid-19. Então, nosso contexto indígena precisa ser olhado com toda diversidade e especificidade, porque nós não estamos morrendo apenas os com comorbidade, né? Isso dificulta muito o atendimento, mas estão morrendo pessoas sadias, jovens sadios, para mostrarem que o nosso organismo realmente é muito diferente da população não indígena do Brasil. Então, nesse momento, todos nós estamos num risco igual, mas a gente tem sim esse controle das comorbidades, que são pessoas que a gente tem evitado. Por exemplo, os territórios indígenas adotaram as barreiras sanitárias que impedem os fluxos das pessoas não indígenas para dentro. Inclusive, aqui no território terena temos a barreira sanitária. Nessa barreira não é permitido criança, não é permitido idoso, não é permitido pessoas com doenças crônicas, diabéticos, não podem participar dessa barreira, porque faz parte desse cuidado nosso. Desde os primeiros momentos, os profissionais de saúde indígena têm nos conscientizado que essas pessoas estão num grupo de risco, que precisam ter todo o cuidado. Então, os atendimentos têm sido feitos, né, via casa mesmo, os agentes profissionais de saúde têm ido nessas casas dessas pessoas para evitar que eles saiam de casa. Então, tem sido um trabalho realmente de formiguinha, mas que precisa ser parabenizado a ação dos profissionais de saúde indígena nesse momento. Esse é um ponto importante, né, que já estava previsto, inclusive, nos estudos antes, digamos assim, do boom de casos no Brasil, né, que havia uma previsão que no Brasil a gente ia ter, pelas condições da população, e, de novo, essas condições materiais, a gente ia ter um rejuvenescimento da pandemia, né, que provavelmente a questão social brasileira já ia apontar para um agravamento entre outros segmentos que não estavam aparecendo no conjunto geral da população mundial, né, que tenderia a ser, digamos assim, pessoas mais velhas, mas pelas condições, pela multiplicidade, havia já algumas previsões, e isso se confirmou em relação às populações indígenas, de um rejuvenescimento da pandemia, o que é uma coisa
muito grave, né? Porque isso torna, como você bem apontou, a possibilidade de todas as pessoas, né, se contaminarem, e até pela dinâmica social mesmo que vivem as populações indígenas, né, compartilhando mais os espaços, vivendo em famílias, no geral, famílias extensas, né? Então, isso tudo acaba, digamos assim, possibilitando a circulação do vírus de uma outra forma e permitindo o contágio também de diferentes segmentos dessa população. Então, no caso, né, o que eu entendo da prevenção da pandemia para as populações indígenas, a gente tem que assegurar as condições globais das comunidades, né, e não apenas segmentos específicos, e eu acho que a tua fala só reforça isso, né, que é importante a gente cuidar da comunidade como um todo, né, e não tem como focar num único segmento, porque isso seria assim, só o agravamento do risco para todo mundo. A gente tem mais uma pergunta aqui do Victor Martins, muito interessante, aliás, que ele pergunta como é que você vê o diálogo entre identidades dentro da articulação indígena. Como é que é pensada a interseccionalidade entre indígenas, mulheres, LGBTQIA+, entre outras, né? Como é que faz esse trânsito entre identidades? Isso é uma questão que eu sou professora há alguns anos já, né? Há quase 10, e aí os meus alunos sempre me perguntam, né? E a professora, e as mulheres indígenas? E a população gay indígena? Existe? Como é? Como é que... Porque isso também é uma loucura do processo colonial, né? A colonização, ela também atingiu os corpos e a subjetividade indígena, né? Produzindo como se houvesse famílias nucleares e padrões heterossexuais como se fosse o único, né? E acho que os movimentos contemporâneos têm apontado direções muito interessantes. Seria bacana te ouvir falar um pouco sobre isso. Agradeço pela pergunta, é uma pergunta que as pessoas fazem bastante, né? E eu ainda acho engraçada essa pergunta, né? Não querendo faltar ao respeito com o Vitor que fez, nem nada, mas eu acabo pensando em muitas outras vezes que eu ouvi isso. Porque na cabeça das pessoas, no imaginário popular, é como se não existisse índio gay, como se não existisse... Né? Vocês já pararam para pensar? É como se as pessoas distanciassem, né? Nossa, a gente é tão distante assim que não existe, né? Não se fala sobre isso, não se pensa nisso. Mas sim, gente, a gente tem debatido muito isso, sim. Claro que existe a especificidade, como eu sempre falo, eu posso falar pelo povo terreno, não tenho legitimidade para falar por nenhum outro povo, tenho conhecimento por amigos, né, que vivem essas temáticas dentro dos seus territórios, tenho bastante contato com outros povos de outras etnias, outros jovens, mas existe sim esse debate, existe o debate do machismo, da violência da mulher indígena, né? Hoje as mulheres indígenas elas estão protagonistas, tanto que se você pensar a maior referência hoje em dia indígena no Brasil é Sônia Guajajara, coordenadora da APIB. Então, são pessoas assim que despontaram suas vozes, que criaram coragem de assumir quem são, de lutar pelos seus direitos, né? A gente tem sim esse debate, as mulheres indígenas têm tomado cada vez mais a autonomia de falar por elas mesmas, da luta delas, né? Dois perfis que eu lembro nesse momento que é inevitável, né? Também, além de Sônia, Célia Chacriabá, né? Também, que é uma liderança indígena, o Atatakalu, a gente tem Sinan Chavante, são inúmeras mulheres indígenas, Shirley Pancará, né? Shirley Krenak, são mulheres indígenas assim que despontaram. Joênia Wapichana, deputada federal, primeira deputada federal indígena no Brasil. Então, são pessoas, são personalidades que estão vencendo, que estão mostrando para as comunidades. Por isso, também é importante que a gente dê esses espaços para as mulheres, para as pessoas indígenas de uma forma geral. Porque quando uma Sônia Guajajara é conhecida, dá uma entrevista num Fantástico, a gente se sente representado. Quando uma Sônia Guajajara da vida, como foi ontem no Jornal Nacional, faz uma fala, as mulheres indígenas se sentem encorajadas de falarem, de ocuparem espaços como esse. Então, existe, sim, esse debate amplo. A gente tem, hoje em dia, também o Tibira, que é um coletivo muito importante de eu falar aqui, que é o Indígenas LGBTs no Instagram, né? Tem Neymar Kiga, que é Indígena Boy Bororo, Indígena Boy, que é homossexual, que traz essa pauta. Erisvan Guajajara, irmão de Sônia Guajajara, que traz essa pauta também, né? Danilo Tupiniquim, Flecha Guajajara, eu vou falar
nomes que eu vou lembrar aqui que traz essa discussão. A gente tem Katrina Malben, que é Guarani daqui de Dourados, Mato Grosso do Sul, que é transexual, né, que traz essa pauta, saiu inclusive em várias revistas aqui nacional, saiu no Globo também a história dela. São indígenas que têm trazido esse protagonismo, né, na questão LGBT, né, são pessoas que têm ocupado esses espaços. Vou indicar para vocês, então, eu vou até me certificar aqui certinho para ver como que está escrito lá no Instagram, para vocês irem lá dar uma olhada. O arroba é indígenas LGBTQ, né? É o arroba do Instagram do coletivo Tibira. Tibira, para quem não sabe, foi a primeira vítima de homofobia no Brasil. A primeira vítima de homofobia no Brasil não foi um branco. A primeira vítima de homofobia, de um crime de homofobia no Brasil, foi um indígena vítima de homofobia que chamava-se Tibira, que é então que dá esse nome ao coletivo que está no Instagram, e eu vou indicar para vocês seguirem lá. Eles também indicam vários perfis indígenas LGBTs para vocês poderem seguir, se atualizarem, estarem atentos, mas é sim uma luta muito bem pautada no nosso movimento, tem tentado. O ATL desse ano teve uma mesa indígena com a temática indígena, né? E são espaços que a gente tem tentado ocupar, né? A Tibira, para falar mais dele, era um indígena tupinambá, né? Que aconteceu o primeiro crime de homofobia no Brasil. Essa pergunta, professora, pode pôr na prova para eles, porque vão estar estudados aqui. Foi em 1614 que foi Tibira, foi esse indígena violentamente colocado aí como crime de homofobia, e que estão, sim, então, resumindo tudo, esses debates estão presentes nas nossas comunidades. Excelente, Eric, e é sempre uma oportunidade, né, aprender um pouco mais. Eu não conhecia a história do Tibira. Aqui na UFPB a gente também coordena, né, eu com o meu grupo de extensão, elas estão um pouco mudas aí no chat, vou ver se elas aparecem daqui a pouco. A gente faz um levantamento de biografias indígenas, né, esse é um projeto que ele é em parceria com um projeto coordenado pelo professor João Pacheco de Oliveira, lá no Museu Nacional, e a gente desenvolve o levantamento de biografias indígenas aqui na Paraíba e na região Nordeste. E é muito interessante, né, essas trajetórias indígenas do período colonial, que você tem figuras interessantíssimas, pessoas indígenas que foram para a Holanda, aprenderam holandês, escreviam cartas em holandês, em latim, foram pessoas importantes na organização dos exércitos, mulheres como a Paraguaçu, né, que é fundamental na Constituição de Salvador, né? É ela que cede as terras para o Mosteiro de São Bento, que até hoje, né, são terras que foram doadas pela indígena Paraguaçu para o Mosteiro de São Bento. Então, são figuras, assim, eu fiquei muito curiosa em investir mais, em conhecer mais o Tibira, porque eu acho que trazer à tona essas informações mostram, né, o quanto antiga são algumas pautas indígenas, né, algumas lutas, quando nem se tinha ainda, né, o conceito de homossexualidade, de movimento LGBTQIA+, né, cada dia aumenta um pouquinho, mas os indígenas já estavam ali sofrendo, né, represálias e ações, como tem, né, em boa parte da literatura, as populações indígenas, elas foram, de certo modo, laboratório das técnicas de gestão das populações no Brasil, né? Então, um outro exemplo, né? A gente pensa a questão da pacificação, que foi usada largamente no Rio de Janeiro, em relação às populações faveladas. As primeiras populações pacificadas, ainda no período colonial, foram as populações indígenas. O termo pacificação foi aplicado a elas, né? Então, essa ideia de que é preciso controlar o território, é preciso controlar o comportamento, é preciso educá-las e civilizá-las, isso foi ensaiado e aperfeiçoado com as populações indígenas, no pior sentido do termo, né, em que elas sofreram primeiro essas ações e depois esses dispositivos de governo são transferidos para outras populações. E cada vez a gente vê isso, né, sendo mais e mais refeito, né? Então, não é à toa, as populações indígenas são à frente, à ponta da resistência, né? Eu vou te pedir, vou cobrar depois essa lista de perfis, né, para a gente colocar aqui na descrição, porque eu acho que na medida em que a gente passa a conhecer essas pessoas e a gente passa a dialogar e acompanhar o movimento delas nas redes, determinadas questões vão ficando
muito claras e óbvias, né? E às vezes é só porque a gente realmente não conhece, né, Vitor? Eu acho que não é uma questão, e é uma questão que eu falo que sempre aparece nas aulas, sempre aparece quando a gente está discutindo questão indígena, essa dimensão da sexualidade, a questão da organização das mulheres. A gente tende a transferir, né, digamos assim, de uma forma mais do senso comum, um modelo hierárquico muito grande. Um outro ponto que você falou lá no início, né, da live, que eu também achei muito interessante, que é a forma como se dá a articulação entre as diferentes associações. Né? Como o nosso modelo ele é hierárquico, o governo federal, a gente tem um poder de cima para baixo. No movimento indígena, o poder ele é horizontal. Ele é através de associações, ele não é através de hierarquia. A PIB não manda na COIAB, não manda na POIME, a POIME não está, digamos assim, submetida à PIB, mas é um processo de articulação horizontal em que cada um colabora nas suas esferas específicas. Então, é muita coisa que a gente tem que aprender com o movimento indígena, né? No sentido de como é feita as articulações, como é feita a distribuição de poder, como são feitas as atividades políticas, como é feita essa dimensão da discussão do machismo. Então, várias vezes em reuniões com presença de pessoas indígenas, eu vi, né, as mulheres muito fortemente pontuando a importância, né, do seu lugar de fala frente aos homens, e isso sendo ouvido e respeitado. Então, a gente tem muito que aprender com esse movimento, né? Eu acho que essa é uma oportunidade, né, para as pessoas que estão aqui presentes, e quem vai ver depois a live também, poder, de repente, começar a pensar sobre questões que não tinham ocorrido até então. A gente tem mais uma pergunta aqui, que é da Mariana de Queiroz Araújo, né, uma colaboradora nossa, antiga antropóloga, casada também com uma pessoa indígena, e ela pergunta, né, no contexto da pandemia, a mineração é considerada atividade essencial, mas ninguém come ou bebe minério, né? Como a PIB tem se articulado para barrar essas políticas, incluindo a PL da grilagem, né? E também, desculpa, Mariana, só um comentário, o Eric chamou a atenção para a Joênia Wapichana, né, que foi ela que propôs o PL, o plano de enfrentamento à Covid, junto com a bancada de defesa dos direitos indígenas, né? Então, a importância das pessoas indígenas nesses lugares de poder é fundamental para poder conduzir isso. Claro que tem a frente, né, de defesa dos direitos indígenas que está sensibilizada para isso, mas é muito sintomático que seja a Joênia que proponha, né, que puxe esse debate dentro da Câmara de Deputados, e fora a figura da Soninha, né, que foi a campanha mais correta, a campanha que atendia melhor os interesses sociais das últimas eleições presidenciais, né, junto com Boulos, que tinha as proposições assim mais próximas para produzir mais igualdade social e não o contrário de desigualdade, né, com um plano de governo muito bom. Então, são figuras assim que têm despontado no cenário político e que têm mostrado assim muita capacidade de pensar o coletivo e não somente questões como o aprofundamento da desigualdade. Se você puder repetir, responder a questão da Mariana sobre o PL da grilagem, como é que é a questão da mineração. Eu vou pedir que as pessoas coloquem aqui as questões, porque a gente já está se aproximando, né, do fim da nossa live, mas ainda tem um tempinho, então só movimentando aí as pessoas para que elas possam falar um pouquinho mais. Bom, a PIB, como eu já venho falando, né, ela tem se organizado de diversas formas nos últimos dias, né? Esse momento de descanso para muitas pessoas em casa, de ficar em casa, é um momento que a gente tem mais lutado aqui para sobreviver, né? E a PL da grilagem, que é o projeto de lei hoje, 2.633 de 2020, que é o resultado da medida provisória número, acho que é MP 910, são medidas que visam premiar a grilagem de terras, né? São medidas que visam aí entregar nas mãos dos grileiros, dos ruralistas, os territórios indígenas, os territórios que estão ocupando de forma ilegal também. É coroar o roubo de terras, né? E o embate da PIB nas últimas semanas contra essa medida, contra esse projeto de lei, foi intenso, sobretudo mobilizando artistas, personalidades, né? Não sei se talvez algumas pessoas aqui devem ter acompanhado, né? Artistas falando sobre
Inclusive as atrizes de Aruanas, que é uma série da Globo, né, que traz um pouco aí dessa temática indígena, temática de grilagem de terras, temática de roubo de terras, também se mobilizaram junto, a Leandra Leal, a Thaís Araújo, a Débora Falabella, né, que ajudaram a gente nesse momento também. A gente mobilizou as personalidades, né? Maria Gadu, que é uma grande parceira, sempre está junto com a gente, Samantha Schmutz, Camila Pitanga, né? Tantas outras atrizes, atores que têm nos ajudado nesse momento, têm visibilizado nossos perfis, né? São pessoas que realmente, eu sempre falo, porque são pessoas que visibilizam a nossa luta, né? Eu penso assim que nesses últimos tempos usar as ferramentas sociais para nós indígenas tem sido fundamental para continuar vivo, é uma ferramenta de existência mesmo, né? Personalidades que sempre impulsionam, né, do meu perfil mesmo, tem como não lembrar dos seguidores que me ajudam muito, que é o Zeca Camargo, Valcir Carrasco, Samantha Schmutz, Maria Gadu, que são personalidades assim, Bela Cameiro, Rael Barja, tem também Heron Cordeiro, são assim atores, atrizes, pessoas influentes, personalidades que seguem os nossos perfis, que visibilizam nossas lutas, né? Então o trabalho da PIB foi sobretudo não só agir de forma a enviar cartas, né? Eu falo assim, a gente trabalha tanto que acho que não tem nem como dizer tanto que a gente trabalha. Antes da pandemia chegar nos estados, por exemplo, a PIB enviou uma carta para cada governador de cada estado, trazendo recomendações das especificidades dos povos indígenas, o que a gente ia precisar para enfrentar aquele momento. Então, a gente trabalha não só com essa questão da documentação, da luta, de, às vezes, precisar fazer uma defesa online, como o Eloy tem feito na Suprema, Eloy Terana tem feito no Supremo, tem reunido com parlamentares, para poder trazer nossas pautas e os nossos pensamentos. A gente tem que respeitar a gente tem que respeitar a Convenção 69 da OIT, né, que traz aí que a gente tem que ser consultado, tem que ser ouvido antes de ser decidido qualquer coisa que diz respeito a nós. E a gente tem trazido essa luta, esse debate, tem visibilizado. Então, a mobilização da PIB é no sentido de realmente utilizar essas ferramentas, esses parceiros, utilizar essas ferramentas sociais para que a gente mobilize, sobretudo nesse momento que é tão difícil, Rita, porque se fosse costumeiramente um momento comum, a gente teria ido às ruas, né? Teria chamado caravanas dos povos indígenas para ocuparem Brasília, como foi na Marcha das Mulheres Indígenas ano passado, que reuniu mais de 3 mil pessoas, que foi um ato lindo. A gente fez uma passeata em Brasília que foi notificada até mundialmente, né? Foi essa primeira marcha com mulheres, de mulheres, feita para mulheres, né? Com muitos parceiros homens também. Mas esse momento não dá para mobilizar assim. Então, a nossa mobilização, infelizmente, tem que ser em redes, que ainda a gente é um lugar que a gente ainda não domina. Fizemos o ATL aos trancos e barrancos, porque tinha lideranças que não sabiam utilizar o celular, que tiveram que subir. Realmente voltou aquela cena de ter que quase subir numa árvore para poder conseguir um sinal e transmitir ali a sua voz. São coisas assim que me emocionam falar, porque realmente a gente tem um histórico assim ainda difícil de ser superado no tocante a essas ferramentas tecnológicas, mas que são espaços que, sobretudo nesse momento, a gente tem que ocupar para poder fazer ecoar a nossa voz. Então, a mobilização da PIB tem sido nesse sentido, né? Construir, junto com a Joênia Wapichana, né, esse plano emergencial, que a gente viu ser barrado, ser vetado pelo Bolsonaro, as coisas básicas, como produtos de higiene, produtos de limpeza, oferecimento de leitos hospitalares e água potável, um dos vetos do Bolsonaro em cima das nossas proposições, mas que a gente finalmente teve que ir ao STF, pela primeira vez a PIB recorreu ao STF, o STF ouviu a gente através do ministro Barroso, então trouxe aí, né, essa ordem para o governo assumir esse risco e nos ajudar na construção disso. E agora a PIB está se mobilizando para construir os GTs, que o governo é obrigado a criar agora, junto com a comunidade, para poder acompanhar, né? E aí a PIB tem mobilizado nos últimos dias nesse sentido de construir esses GTs, de abordar a temática da grilagem, né? A temática das hidrelétricas, a temática da mineração em terras indígenas, que também são fatores que colocam a gente em vulnerabilidade social, né, que esses mineradores, esses trabalhadores de mina têm ido para as comunidades nesse momento e têm sido também vetores dessa doença, têm levado essas doenças para o território.
Então, a luta da PIB ela é constante, a gente não dorme, nosso inimigo não dorme, mas a gente também não dorme, não tem dormido, tem trabalhado intensamente para tentar barrar e diminuir da menor forma possível de mitigar mesmo esses afrontos, porque eu sempre falo que nesse momento em que as lutas intensificam, né, nos territórios indígenas se intensificam também os nossos afrontos, os nossos inimigos também criam forças, né, para estarem. E os nossos inimigos são poderosos, né, são pessoas assim, que têm poder. Citando aqui mesmo no Mato Grosso do Sul, aqui em Aquidauana, o prefeito de Aquidauana é extremamente ruralista, que é o prefeito Odilon. Ele é primo da ministra Tereza Cristina, da Agricultura, e a Tereza Cristina ela é familiar de uma das donas da Retomada Esperança aqui do território terreno, que tem sido uma grande briga nossa na justiça, e são familiares, né, para vocês verem, os familiares da ministra estão aqui, as terras que tem aqui também são da ministra da Agricultura, então é uma luta nossa contra pessoas poderosas, que realmente precisa muito ser divulgada e precisa da força e da ajuda de vocês. Dorme, né? Então, essa necessidade sempre tem essas diferentes investidas, e uma coisa que muito me surpreende, muito me alegra, né, sempre, é de pensar o quanto o movimento indígena hoje conta com pessoas altamente qualificadas, que fez a associação lá no STF, o Eloy Terena, né, que é uma figura que é em antropologia, formada em direito, mestrado em direito. Então, uma figura altamente qualificada, inclusive altamente comprometida também com o movimento social indígena, né? Então, eu acho que isso não é só eles, são muitos como ele, né? E muitos jovens indígenas também buscando formação para poder enfrentar os novos desafios desses tempos, né? Então, quando você fala até ele teve que ser feito virtualmente com muita dificuldade, é isso. A distribuição de internet, ela não é igual a todas as situações. A gente tem lugares com muito difícil acesso, um celular, um smartphone, muitas vezes é um valor exorbitante para muitas comunidades, né, para a renda de muitas comunidades, manter o ar. Então, o contexto da pandemia agrava as desigualdades, né? Você ter que saber mexer com tecnologias, ter os equipamentos e ter a conexão, né? Então, isso torna, digamos assim, o que era a realização. Já era difícil conseguir verba, conseguir recursos para deslocar as pessoas, você acrescenta aí mais dificuldades, mas vocês conseguiram realmente fazer um evento muito bonito. E eu convido todo mundo, né, a buscar aqui as redes sociais da PIB, porque tem muitos desses materiais que estão salvos, teve documentários feitos sobre a Baixa das Mulheres. Então, embora já tenha passado, vocês conseguem ainda, né, quem está assistindo, acompanhar. Em relação ao veto, né, do projeto de lei, é uma coisa bastante criminosa quando a gente pensa, por exemplo, as populações indígenas no Alto Solimões, no Alto Rio Negro. Havia previsão de instalação de hospitais de campanha próximas às áreas indígenas, e pode parecer um luxo, se você pensar, um hospital de campanha para atender uma população indígena, como é isso? Mas se você pensar que no Alto Solimões, no Alto Rio Negro, você tem municípios inteiros cuja presença indígena supera os 90%, você não tem leito de UTI, e que a remoção tem que ser feita por avião, em condições super precárias, você entende muito claramente que a instalação de um hospital de campanha simboliza para aquelas populações e para o próprio Estado a economia, recursos e garantia da sobrevivência daquelas pessoas, né? Então, assim, se o Estado for atender aquelas populações em termos de experiência, de equipe, vai ser muito custoso que a instalação de um hospital de campanha ali, poder atender muito mais, mas não é a vida, não é uma garantia de direito que está sendo pensada, mas sim uma política de técnica em relação às populações indígenas, né? Então, a necropolítica que tanto tem sido falada nos últimos tempos. Para as últimas questões aí, né, que a gente já tem, eu vou fazer aqui um apanhado. A Rafaela, que é nossa colaboradora lá no projeto de extinção da letra, né, a Marcha das Margaridas,
junto às marchas das mulheres indígenas, que foi feita esse ano pela primeira vez. Ainda sobre a pandemia, encerrar, a Rosana, como é que tem sido feita a aplicabilidade no ensino tradicional no combate ao coronavírus, se tem notícia sobre isso, e o Bismarck, obrigadíssima, Bismarck, que tem nos auxiliado aqui na transmissão. Ele pega um pouco do assunto da Covid e pergunta como se deu, retomando a ideia do processo de manejo, né, e visibilização das populações indígenas, como é que tem se relacionado, lidado com o processo de retomada da identidade indígena no teu território do estado de forma geral? Como é que tem se dado esse processo de retomada, ou como o João Pacheco lá fala, reemergência étnica, né? Então, vamos fechar com essas duas questões e essas considerações finais, né? Então, só lembrando a Rosana sobre a questão da medicina tradicional, né, no combate ao coronavírus, e Humberto Bismarck na questão das retomadas de identidade étnica agora. Bom, sobre a medicina tradicional, a gente tem tido vitórias também nesse sentido, inclusive em indígenas isolados, a gente teve a permissão aí de que eles passem pelas suas medicinas tradicionais ainda aqui dentro de hospitais, né? Então, os pajés, né, como as pessoas falam, mas cada etnia tem o seu nome específico na sua língua para se tratar, como, por exemplo, no Terena é o Coixomuneti, que a gente fala, que seriam nossos pajés, né? Tem tido essa autorização de irem aos hospitais para aplicarem os cultos religiosos com essas pessoas, para tratar do tratamento religioso também dessas pessoas, que é importante quando a gente fala sempre da medicina indígena, sempre está ligado com a religião indígena também, com a religiosidade indígena. E a gente tem aplicado na medida do possível para tratar os sintomas, né? Porque, como a gente sabe, é uma doença nova, desconhecida inclusive para a medicina a nível mundial, então desconhecida também para nós indígenas. Mas os sintomas, como febre, diarreia, né? E tantas outras que são sintomas da Covid, a tosse, a gripe, né, forte, ela tem sido tratado da forma que sempre foi aqui, né, nos nossos territórios. A gente tem, sim, trabalhado, a gente tem muitas plantas medicinais, muitas ervas medicinais. O meu trabalho de conclusão de curso na graduação, inclusive, foi um levantamento do Estado sobre a etnobotânica do Estado, que a gente levantou em torno de 500, eu levantei em torno de 500 plantas medicinais utilizadas aqui no Estado. É uma riqueza enorme. E a gente usa as nossas plantas medicinais, as nossas ervas medicinais, e a gente continua com as nossas religiões, apegado às nossas religiões, aos nossos cultos sagrados, para poder enfrentar essa pandemia da melhor forma possível. Sobre a retomada das identidades, é um assunto muito complexo de lidar, porque existe hoje, vou falar isso aqui com todo cuidado do mundo, existem hoje perfis na internet de pessoas que se alegam indígenas, né, que acabam se tornando perfis famosos, né, não só no Instagram, mas como no Facebook e tantos outros, que se assumem enquanto indígenas, tomam esse protagonismo indígena, mas que as comunidades não reconhecem. Né? A gente tem o RANI, que é o Registro de Administrativo de Nascimento Indígena, que é, hoje em dia, o principal fator que comprova o seu pertencimento. E a gente também tem a FUNAI, né, que pode declarar o seu pertencimento se você comprovar que você mora numa área indígena. Mas, sobretudo, essa retomada da identidade, ela se dá em dois processos principais, que é a autoafirmação, né, você se reconhecer enquanto indígena, e a segunda, que é a sua comunidade, a sua etnia, o povo que você diz pertencer e reconhecer que você é. Esse processo de reconhecimento se dá com o fato de você ir até essa comunidade, ou falar com esse cacique, com essa liderança, com essa comunidade, reconstruir o seu mapa genético, né? Que você foi neto de tal pessoa, aquelas coisas de cidade interior mesmo, né? Que você vai, a pessoa pergunta, você é neto de quem? Bisneto de quem? Então era neto de quem, né? E aqui também, nas terras indígenas, funcionou assim, você tem que ser reconhecido, sim, para você se dizer indígena, para você se assumir enquanto indígena, além da autoafirmação, um processo muito importante é o do reconhecimento da sua comunidade, né, do seu povo precisa te reconhecer enquanto indígena.
Então, esse processo de retomada da identidade perpassa pela autorização, pelo reconhecimento do seu povo. Seu povo precisa reconhecer que você é indígena para ter legitimidade. Espero ter respondido. Poderia falar mais sobre essa questão, mas é uma questão muito complexa, que eu acho que não cabe somente a essa live para poder responder, mas de forma geral, assim, superficial, é assim que se dá a retomada da identidade indígena. Esse é um ponto muito sensível, né? Eu acho que de forma muito sucinta, porque a live não tinha esse propósito, seria importante fazer um outro debate com foco nisso, mas eu acho que esses dois polos, né, que a questão da identidade étnica não é só um auto-reconhecimento, mas é um reconhecimento também coletivo, né? É você se identificar como indígena e também ter uma comunidade que te reconhece como indígena, né? Esse duplo processo e não somente uma autoafirmação solitária, né? Isolada, livre, né? Assim, independente, né? Você é indígena, mas você é indígena referido a um determinado povo, né? Não é independentemente. E uma outra coisa, o Eric, eu acho que caiu, daqui a pouco ele deve conseguir voltar, que é importante a gente pensar também ainda sobre esse debate, aproveitando, né, que o Bismarck trouxe esse tema, é a dimensão da questão da exposição, né, de pessoas indígenas nas redes, né? Então, agora há pouco teve um movimento no Twitter muito grande de exposição de pessoas que acionaram cotas, né, cotas étnico-raciais. E aí eu queria só lembrar aqui para quem está assistindo, quem vai assistir depois, que não existe cara de índio, né? Então, por conta do processo colonial, você tem pessoas indígenas que têm a pele clara, você tem pessoas indígenas que têm a pele escura, você tem pessoas indígenas com diferentes traços faciais. Então, é muito difícil, somente olhando para a pessoa, você definir se ela é ou não indígena, né? Eu estava comentando aqui um pouco, Eric, daquele exposed que teve recentemente no Twitter, que viralizou e que várias pessoas foram comentando, assim, colocando as fotos das pessoas e dizendo assim, entrou por cotas étnico-raciais. E aí a questão da identidade étnica, ela não é baseada num fenômeno, não é baseada numa cara, não existe uma cara de índio. A raça colonial e a diversidade de populações indígenas originárias tem várias feições indígenas, e isso foi muito. A gente teve até um caso lá na UFRJ, um estudante que é indígena, conhecido pela sua comunidade, assim, que foi exposto nas redes sociais como uma pessoa que estava se aproveitando. Então, eu sei que muitos jovens aqui, né, muitos estudantes universitários, a gente tem que ter muita cautela nisso também. É sensível, né? Para a gente não ficar assim, pagando de fiscal na identidade étnica, entender que tem essa relação que não necessariamente é um fenômeno. Né? Eu acho que isso é para a gente sempre estar atento e não incorrer, digamos assim, estigmatização da população indígena, ao mesmo tempo também de não incorrer em indevidos da indígena também. Eu acho que a gente caminhando agora, eu queria agradecer muito isso. Eu caí. Aí voltei. Agora, Bismarck, dá um ok aí. Tudo bem? Voltei. Acho que voltei. E agora? Nosso operador voltou. Então, eu queria agradecer muitíssimo ao Eric, né, pela participação, pela disponibilidade, pela dedicação do tempo também. Né? A gente sabe que as lideranças e o pessoal que trabalha na articulação do movimento indígena sempre tem mil coisas para fazer, então é um tempo que você dedica aqui. Eu espero que todos nós que estamos e vai assistir depois, né, possam tomar esses tempos, possam tomar, vai deixar salvo, vai deixar público e vai fazer divulgação. A gente possa sempre estar pontuando isso. E por mais que a gente fale, já faz quase 15 anos que eu estou
trabalhando com questões indígenas, mas por mais que a gente fale, a gente sempre sabe, sempre sente que precisa falar mais, né? Falar mais alto, falar mais pessoas, porque a persistência de determinadas cansado, eu acho que está um pouco falhando, mas aí tá todo mundo aqui nos comentários, né, agradecendo, dando parabéns a você, nisso, pela resistência e dedicação à causa indígena, palavrinha para o pessoal que está aqui acompanhando. Teu microfone está desligado. E eu nunca cometi esse erro, hoje foi a primeira vez. Hoje foi a primeira vez que eu cometi esse erro. Eu sempre cuido muito de ligar o microfone. Mas eu quero agradecer a Rita, as demais professoras, quero desejar que seja um encontro muito produtivo, seja um encontro diverso, que saiba abordar com toda a delicadeza e com toda a sensibilidade que esses debates necessitam ocorrer, né, que são as questões quilombolas, as questões afro-brasileiras, né, e indígenas no Brasil. Quero agradecer muito por esse momento. Quero pedir novamente para as pessoas visibilizarem os perfis, a PIB Oficial, né, @ indígenas LGBTQA, @ Eric Terena, @ Célia Chacriabá, Sônia Guajajara. Sigam esses perfis, visibilizem as nossas lutas e nos ajudem da forma que vocês puderem. Muito obrigado mesmo por esse momento, foi uma ponte muito boa de construção e eu fico muito grato a todos vocês. Obrigada, gente. Quinta-feira que vem a gente retoma, né, com a discussão com a Patrícia Pinheiro e a presença de pessoas quilombolas. Seguimos com Patrícia Goldfarb, né, e a presença cigana, e encerraremos com a Patrícia Ramiro e populações rurais, né? Então, vocês já têm a programação. Eu vou checar com o Eric a lista de links que ele quer divulgar e eu vou colocar aqui nos comentários para que vocês possam acessar, conhecer, seguir, discutir, entrar em contato depois, né? Então, bom dia para todo mundo e até a próxima.